Olá a todos os camaradas. A pedido de um dos nossos inscritos, vou fazer um vídeo especial sobre a questão da privatização. Inicialmente, vou dar uma definição extremamente simples e básica sobre o que ela é. Vou usar aqui o texto da Wikipédia, que é bastante simples e todo mundo consegue entender. Veja só. Privatização ou desestatização é o processo de venda de uma empresa ou instituição do setor público que integra o patrimônio do Estado para o setor privado, geralmente por meio de leilões públicos, certo? Nesse caso, também pode fazer com que o Estado seja um sócio minoritário, ou seja, você tem lá uma grande empresa, ela deixou de ser posse do Estado, então várias pessoas diferentes, várias empresas diferentes pelo mundo todo têm porcentagens da empresa. 1% da Petrobras, 3% da Petrobras na Alemanha, 4% nos Estados Unidos, 3% no Japão. O Estado também pode, o Estado brasileiro também pode ser sócio dela, mesmo ela sendo, em sua maior parte, privatizada, certo? Leiloada. O Estado, no caso, ele poderia ser um sócio minoritário. Isso também caracterizaria um processo de privatização. Essa é a definição técnica mais simples do que é a privatização. Existem motivos técnico-operacionais para justificar uma privatização, ou seja, gastos excessivos, dívidas exageradas, ineficiência, pessoal com baixa qualificação, pouca modernização das técnicas. São vários os motivos que são encontrados para fazer-se uma privatização. Normalmente ela é definida por motivos principalmente políticos. Obviamente que tem muitos e muitos setores, seja na esquerda ou seja na direita, que consideram que somente privatização pode salvar determinada empresa pública. Porque muita gente considera, isso também está na esquerda, é bom deixar isso bem claro, que o Estado ele é essencialmente ineficiente para gerir alguma coisa. Ou seja, uma empresa que está sob o Estado, ela é necessariamente propensa à corrupção, a desinvestimento, à falta de atenção e tudo mais. Mas existe um contexto histórico para essa linha de pensamento. Nós temos, a partir dos anos 80, especialmente a partir dos anos 70, mas se intensificou a partir dos anos 80, uma contra-revolução neoliberal. Tudo aquilo que era do Estado, ou seja, o Estado como provedor, como financiador, como mantenedor, garantidor de políticas públicas, ele foi questionado. O Estado foi questionado. Estamos falando do Estado liberal, ou seja, o Estado da democracia liberal burguesa que existe no Ocidente foi questionado como provedor de políticas sociais eficientes. Então, a partir desse entendimento, o Estado se tornou o máximo da ineficiência, enquanto que o setor privado se tornou o máximo da eficiência. Então, mais eficiente, mais lucrativo, mais atencioso, mais moderno. Esse era o entendimento. Isso quer dizer que era verdade? Não. Foi uma tendência que continua até hoje. Todo esse período do neoliberalismo. E governos e mais governos, especialmente governos de direita, têm incentivado esse tipo de discurso. Governos e políticos de direita, certo? Mas eu vou falar aqui do caráter estratégico das estatais. Apesar da mitologia de que elas são ineficientes, as estatais cumprem um papel fundamental. Por quê? Veja só. Se nós entendemos que existe uma coisa chamada oferta e demanda, significa que com crises que podem acontecer pelo mundo, certos itens, certos produtos, alguns deles essenciais para a nossa sobrevivência, podem ficar muito, muito mais caros, apenas pela falta dele no comércio exterior, ou pelo armazenamento. Ou seja, uma empresa produz demais, não vê mercado para esse tipo de produto, guarda esse produto para achar os compradores. Esse produto vai faltando, até sim, quando esse produto faltar muito no mercado, pode ser liberado para ser comprado. Esse tipo de coisa não pode acontecer com a população que necessita de itens básicos como energia, água, gás. Esse tipo de coisa não pode ficar variando com a onda dos mercados. Esse é o primeiro fator que faz com que uma estatal seja importante, porque ela pode regular muito melhor esse tipo de coisa, certo? Não estou dizendo que o Estado burguês tem a capacidade infinita de regular esse tipo de coisa. Não tem. Mas eu estou dizendo que é muito melhor, é muito mais fácil ser feito isso quando algo é estatal e não completamente privatizado, certo? Segundo fator. Certos setores eles são estratégicos para o controle dos nossos próprios recursos. Ou seja, nós não temos como controlar a nossa de modo eficiente a nossa distribuição de energia se nossas principais empresas de produção energética estão em mãos estrangeiras. Nós não temos capacidade de baratear a água, ou seja, de modernizar o serviço de entrega de água, se a nossa indústria de água, nossa produção de água e saneamento básico, por exemplo, estão em mãos privadas ou estrangeiras. É muito melhor regular esse tipo de coisa, esse tipo de serviço que deveria ser público, deveria ser universal, como, por exemplo, também no caso de saúde e educação superior, por exemplo. É muito mais fácil fazer isso se estiver em mãos estatais. Vejam só, é uma ideologia especialmente da direita, pró-capitalista, a ideia de que o privado é sempre bom. Temos que sempre relativizar esse tipo de coisa, esse tipo de discurso. Não caiam nessa.
o privado nem sempre, na maioria das vezes não, é bom para a maioria. Ele é muito bom para uma minoria, né? Sempre alguém vai sair ganhando. Mas uma parte pode sair ganhando, seja o povo, ou é o povo, ou então é os seus compradores. Normalmente são os compradores que são os mais beneficiados, né? Aqueles que vão receber os imensos lucros. É isso. Até mais, camaradas, e fiquem espertos com os discursos da burguesia e de seus defensores.